Normalmente quando a gente apresenta um carro para vocês, seja um carro inédito ou um carro que retornou aqui por algum motivo, dentro da nossa agenda, a gente encaixa o carro, combina com o dono e ele acaba trazendo na data combinada, a gente faz o serviço dentro das nossas capacidades e limitações. Pela primeira vez essa regra foi descumprida com o retorno do Karmann-Ghia do Danilo. O Danilo, para quem não sabe, é irmão do Thiago, famoso dono do ferro de Detroit, do Maveco, que a gente já teve a oportunidade de mostrar aqui. Esse carro, como acontece com muitos, ele não chegou aqui rodando sozinho, ele chegou transportado num guincho, ainda que ele esteja funcionando perfeitamente bem. E o motivo disso é muito simples, ele chegou dentro de uma situação de emergência e eu preciso finalizar o reparo desse carro no máximo entre hoje, no final da tarde, e amanhã, porque o Thiago foi chamado pelo César. O César, vocês conhecem, o dono daquele SP2 maravilhoso que apareceu aqui, para um evento muito importante. O César foi convidado para aparecer, para fazer uma matéria no canal Acelerados do Rubinho e com o SP2. E para participar da matéria, ele pediu o contato do Thiago para ver se ele poderia levar o Karmann-Ghia TC. E eu acredito que eles vão levar o carro no máximo em 3 ou 4 dias para fazer as gravações. E o Thiago, como ele já rodou, ele e o irmão dele já rodaram mais ou menos 1 ano com o carro, ele preferiu trazer o carro aqui para um pit stop rápido, para que a gente possa fazer uma manutenção e, dentro da medida do possível, garantir que vai correr tudo bem. É natural que quando a gente recebeu essa notícia, eu fiquei ao mesmo tempo que muito feliz, eu fiquei bastante apreensivo também, e por uma série de motivos. Tá? Primeiro, porque o Rubinho não vai dirigir um carro que passou aqui no fundo do nosso quintal. Teoricamente, se tudo correr bem, ele vai dirigir pelo menos 2. Ele vai dirigir esse e vai dirigir o SP2. Então, naturalmente, eu gostaria muito que desse tudo certo. Ficaria muito chateado se acontecesse alguma coisa de errado, falhou, a roda caiu e alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que é um sentimento que não só eu compartilho, porque se fosse na TV a cabo, é claro, o cara ia cruzar os braços, eu vou aparecer lá, que não sei o que. Mas não, no mundo real, sentimentos reais, a gente também sente medo, a gente sente apreensão, independente da nossa capacidade, a nossa capacidade real ou a nossa capacidade que a gente julgue possuir. Então, eu fiquei bastante apreensivo, acho que o Thiago também tá, tanto que ele jogou o TC ontem em cima do guincho, encostou aqui 11 horas da noite, e hoje de manhã, já que a gente está numa agenda bastante apertada, eu já adiantei algumas coisas. Então, estou feliz, claro, eu acho que em primeiro lugar feliz pela oportunidade de saber que o Rubinho vai dirigir 2 carros que passaram aqui, mas em segundo lugar e quase que empatando, 51% com 49%, morrendo de medo. Isso daí é natural, tá? Mas eu acho que os 51% que me trazem felicidade não se devem somente ao fato de eu ter mexido no carro. Eu acredito que se a gente está nessa situação, com essa possibilidade hoje, a gente deve isso a todos os inscritos. Então, se tudo correr bem, se a gravação for feita e se os carros se saírem bem, ou se eles, independente da situação, eu acho que é um mérito de toda a comunidade que acompanha o nosso canal. Bom, Bianca, seguindo as instruções do Thiago, o que o Thiago gostaria de fazer? O Thiago trouxe cabos de velas novos, trouxe tampa do distribuidor, rotor do distribuidor eu tive que comprar aqui perto, que ele não encontrou, e ele quis trocar os cabos originais porque ficou com medo de alguma falha, apesar do carro não estar apresentando nenhum problema muito crítico ali, nenhuma falha que pudesse ser atribuída a algum componente. Ele quis garantir que os componentes que tivessem muito velhos ali fossem substituídos. Além disso, isso é o que a gente vai ter oportunidade de mostrar no vídeo,
Eu não sei se vocês lembram da série que a gente apresentou o ano passado para vocês. Os carburadores foram os primeiros que receberam a borboleta 35 que o Alan fez. Então as borboletas 35 número 1, elas estão nessa dupla 32 originalmente, que passou a ser 35. Também receberam os Ventures do seu Virgílio. Então esse carro aqui, além de ser um carro fascinante, ele tem essa, vamos dizer, essa característica de ter sido o banco de testes para a borboleta 35 e pro Venturi do seu Virgílio. A questão é que quando eu fui instalar o Venturi, fui instalar a base 35, foi uma coisa feita meio que às pressas ali. E os carburadores não estavam em perfeito estado. Eu tive que fazer um pequeno desbaste ali, porque já estava ovalizado. Enfim, os carburadores não acompanham a estrutura do restante do carro. Então a gente combinou com o Thiago. Ontem eu fiquei sabendo dessa informação mais ou menos umas 10, 11 horas da manhã. 11 horas da noite o carro encostou aqui e assim que eu fiquei sabendo, o Thiago falou: Tonela, eu quero trocar os carburadores. Eu falei: muito bem, vou falar com o Alan. Então o Alan virou essa noite na oficina fazendo os carburadores para que a gente consiga atender o prazo e entregar o TC em plena forma para que ele possa ser pilotado pelo Rubinho. Bom, e para manter a tradição também, da mesma forma que o TC há um ano atrás recebeu as primeiras borboletas 35 milímetros, aqui também a gente vai estrear um novo tipo de borboleta do Alan. Pode aproximar, Bianca. Mostra a lateral do carburador. Aqui dá para perceber que o Alan ele não sabe brincar. Tá? O Alan ele não tem limite para esse cara o que ele é capaz de fazer. Tá? Aqui a gente percebe o banho químico. Isso aqui não é tinta de spray de latinha de pichador, tá? Isso daqui é o banho químico que ele aplicou em todas as peças. A tampa do afogador, isso daqui, ele joga tudo num balde e manda lá para um lugar que faz galvanização, faz um monte de processo químico ali e consegue esse resultado. A peça fica novinha de novo. Inclusive, ele está fazendo agora nos parafusos. O Alan ele tá abusado, aquele menino. Aqui é a grande diferença. Color Gin, Tonela, eu já vi isso daí. Não é Color Gin. Aqui o Alan ele tá usando pintura eletrostática. Tá? Ele começou a fazer pintura eletrostática em algumas peças experimentalmente. E a gente vai ter oportunidade de estrear isso no carburador desse TC. Eu não sei em quanto tempo vai sair o vídeo. Provavelmente quando o vídeo sair vocês vão falar: pô, isso não é novidade, já viu o Alan montar 500, tá? Mas o primeiro que a gente está instalando, para manter a tradição, ele está vindo nesse carburador. Então o que o Alan preparou pra gente? Ele preparou pra gente uma borboleta 35 sem Venturi, porque a gente vai pegar aproveitar o do seu Virgílio. E aqui a gente está vendo a base. Eu não fui lá na oficina do Alan ainda para ver como está sendo feito essa pintura, mas ele falou que tem várias cores e ele consegue fazer em qualquer tipo de superfície. Como o Thiago também é da casa e com ele não tem frescura, eu vou tentar raspar. Aqui a gente só consegue marcar a superfície, mas não consegue tirar a tinta. Isso daqui foi na hora que estava na plana, tá? Então, segundo o Alan, essa pintura eletrostática ela resiste a qualquer solvente, resiste a gasolina. Não é igual aquelas menininhas que vai no baile de debutante, aí tá toda maquiadinha, toda bonita, aí chega o menininho lá, não era o que ela queria dançar, ela começa a chorar e borra toda a maquiagem. Quando o cara pinta com uma tinta spray normal, é o que acontece. Aqui não vai acontecer nada disso, não vai aparecer nenhum escorrido, mesmo que você afunde o carburador no banho da NASA, na gasolina, no thinner ou em qualquer outro tipo de solvente. Então, a única coisa que a gente vai precisar fazer nessa dupla carburação vai ser tirar os Ventures daqueles carburadores, que os Ventures estão em perfeito estado ali e também são os primeiros Ventures que a gente usou do seu Virgílio.
Bom, eu vou ligar ele antes, a gente não tem tempo para dar uma volta, tá? Porque a gente precisa correr com essa montagem. A gente vai acelerar aqui para poder dar uma volta na pista de testes, pelo menos com carburador novo. Mas ó, tá tudo em ordem, tá? É que o Thiago provavelmente está compartilhando do mesmo sentimento que eu. Ele quer ter certeza que tá tudo, vamos dizer, tudo que a gente puder fazer vai tá realizado ali pro TC não decepcionar o Rubinho. A Bianca me lembrou uma coisa, que a última vez que o carro passou aqui, ele não estava com o escapamento dimensionado que o Thiago e o Danilo colocaram depois que eles passaram aqui. Eles vieram uma ou duas vezes aqui me visitar, eu tinha andado com o carro, mas a gente acabou não gerando nenhum vídeo. Então, Bianca, mostra como é que ficou o escapamento. Quando a gente for na pista de testes, a gente vai ter oportunidade de mostrar melhor o ronco dele. Aqui é um coletor dimensionado, ou seja, os 4 tubos têm o mesmo comprimento, até chegar aqui na junção. Aqui sai um abafador no estilo JK, que dá uma volta numa configuração muito parecida com o escapamento do Puma, só que numa versão muito mais saudável, vamos dizer assim, com uma restrição mínima para o fluxo de ar. O som, não sei como é que vai aparecer no vídeo, mas está bastante grave e muito gostoso, um som muito bacana de você dirigir. Bom, aqui não tem muito o que mostrar, eu vou tentar ganhar tempo aqui. Aqui eu vou tirar os 2 carburadores antigos, a gente vai levar para a bancada, vou tirar os Venturis, a gente vai transplantar para os carburadores novos, e aí eu vou montar os novos aqui para que a gente possa testar o carro o quanto antes. Os Venturis do seu Virgílio já estão aqui na minha mão. Estou soltando a borboleta do 35 que o Alan mandou pra gente. E agora sim a gente consegue encaixar sem o mínimo esforço o Venturi na posição correta. Os 2 carburadores já estão montados, e antes de eu colocar o filtro de ar, a gente já vai tentar dar a partida para verificar se os afogadores já estão ajustados, se está tudo em ordem. Se essa parte estiver em ordem, a gente faz a equalização e monta o filtro de ar. Já estabilizou a marcha lenta, o afogador está funcionando perfeitamente. Nem imagino como é que o Alan faz esse pré-ajuste aí, sendo que ele não monta em motor nenhum. De qualquer forma, a gente vai esperar 2 ou 3 minutinhos até o afogador desarmar para poder fazer os ajustes e a regulagem da lenta. Na prática, o que eu fiz? Instalei os carburadores, coloquei o Venturi naturalmente, né? Instalei os carburadores, eles ficaram um pouco acelerados,
voltei a aceleração, soltando o cabo a vareta do lado direito. Mas como a gente observou na primeira vez que a Bianca mostrou que estava no 11, ele já estava, ainda que muito acelerado, estava igual, praticamente igual dos dois lados. Então agora é só a gente montar o filtro para poder dar uma volta. Antes, é claro, a gente vai fazer um vídeo e mandar pro zap do Thiago, só para ouvir o que ele vai falar. Já está aquecido, a gente tá passeando aqui devagar com o TCzinho e ele tá bem diferente, tá muito mais progressivo, tá respondendo bem melhor ao pedal do acelerador. E o mínimo de pressão que você coloca no pedal, a gente está numa subida bastante inclinada, o mínimo de pressão que a gente coloca, olha, ele responde proporcionalmente ao que você acelera, sem nenhum engasgo, sem nenhum tipo de hesitação. Está muito gostoso e agora a gente vai para a pista de testes para ver como é que está o funcionamento e para que a Bianca possa mostrar a diferença em relação ao vídeo do ano passado do som do escapamento. Na verdade, no último vídeo que a gente fez com ele, há um ano atrás para agora, além da melhoria do carburador, a gente tem que contabilizar o escapamento dimensionado, que sem dúvida deu toda a diferença, aí, principalmente na questão da progressão, na questão do torque em baixa rotação. Infelizmente no vídeo, porque a gente já, quando a gente fez uma tomada aí, a gente já fez questão de assistir, não dá para ter a mesma sensação do que ao vivo. Ao vivo o barulho é fantástico. Lembrando que não é um escape dimensionado comum de Fusca ou de Puma, porque os tubos que saem do cilindro 2 e do cilindro 4, eles têm que ser muito mais longos para ter o acesso, para ter o espaço ali por conta do ventilador que fica na posição da polia. Prontinho, pela manhã, válvulas, troca de óleo, regulagem do ponto de ignição, troca dos cabos de vela.
agora à tarde a troca dos carburadores por essa dupla exclusiva do Alan, e em menos de 24 horas a gente conseguiu finalizar o objetivo. Tá? Eu não sei se ele vai vir amanhã cedo, se ele vai vir amanhã à tarde. Eu mandei uma mensagem para ele, mas ele não conseguiu me responder ainda, a mensagem não chegou lá. E de qualquer forma eu acredito que a nossa missão, pelo menos para esse momento, foi cumprida. Bom, agora é só a gente aguardar o César. Eu não sei quando, não consegui falar com ele agora à tarde também. Eu não sei como ele vai trazer o carro aqui, se vai precisar fazer alguma coisa ou se ele quer simplesmente que dê uma olhada. Tá? A gente está há 4 dias da gravação do programa. Eu acredito que ainda tem tempo. Então, de qualquer forma, amanhã cedo eu vou dar uma limpada, vou dar uma polidinha no carro para ele já ficar prontinho para o dia das gravações. E quero agradecer o Thiago de novo pela confiança em deixar o carro aqui para a gente fazer. Eu acredito que não somente eu, ele e o César, a gente está bastante ansioso aí com o dia das filmagens, e a gente espera que corra tudo bem. Assim que o vídeo sair, seja no SBT ou seja no canal do Acelerados, depois que o vídeo sair, simplesmente em respeito ao pedido que eles fizeram pro Thiago, depois que o vídeo sair a gente libera esse daqui. Eu coloco um link aqui na descrição como anotação para que vocês possam acompanhar isso daí lá no canal do Acelerados. Então, muito obrigado por assistirem o nosso vídeo. Eu tô literalmente hoje meio acelerado por causa desse carro, por conta que tudo a gente precisou fazer de forma muito rápida. O Alan hoje pela manhã, 6 horas da manhã em ponto, ele apareceu aqui, coitado, parecia um zumbi, tá? Porque passou a noite preparando essa dupla carburação aí, para que a gente conseguisse atender o prazo. Então, Alan, obrigado de novo, cara, pela parceria, obrigado pela pontualidade. E infelizmente a noite de sono que você perdeu, isso daí não tem preço, não tem dinheiro que traga ela de volta para você. Então eu sei o quanto você se esforçou. Então muito obrigado. E eu acredito que o simples fato da gente poder mostrar esse carro, poder mostrar o SP2 lá, ou pelo menos disponibilizar para que o Rubinho possa dar uma volta, eu acredito que não é mérito meu, não é mérito nem do dono do carro, mas sim de todo mundo aí que participa do canal. A oportunidade surgiu e eu acredito que seja um mérito aí da comunidade toda. Então muito obrigado por mais essa força que vocês deram no nosso canal, e provavelmente a gente vai estar disponibilizando um link aqui para que vocês possam assistir. E se tiver um vídeo se o SP2 vier entre hoje e amanhã, eu conseguir filmar alguma coisa, que ele não vier de manhã quando a Bianca estiver na escola, a gente vai ter um vídeo também que a gente coloca junto com esse daqui. Muito obrigado e até no canal do Acelerados.